Camila, eu ainda não entendi. Está na hora de você dar a palavra de Deus. Mais crédito do que o chão que sustenta o teu pé, e mais crédito do que o teto que cobre a sua cabeça. Por quê? Porque isso aqui é passageiro, mas o que está sobre a sua vida não é passageiro, foi gerado para a eternidade, ser gerada dentro de você. Então aprenda a priorizar a palavra, e Deus reagirá diante da palavra que você tem conhecimento que é sobre você. João capítulo de número 19, nós vamos ver a manifestação da palavra em 4 estágios. As 4 palavras foram ditas centenas de anos antes pela boca do profeta Isaías na revelação messiânica. Centenas de anos mais tarde, Jesus está no Gólgota sendo crucificado, mãos perfuradas, pés perfurados, a coroa de espinhos está sobre a sua cabeça. E a primeira citação da testemunha ocular, que é João, que ficou até o final e viu tudo o que aconteceu, ele disse: esse testemunho é verdadeiro, eu vi e estou contando para vocês que vocês também creiam que é verdade o que ele diz. E o que ele diz, João? E ele começa a traduzir e a trazer em cada ponto do momento da crucificação de Jesus o que Isaías disse sobre esse momento. Por exemplo, a abertura textual, que ele começa a dizer isso, aparece quando os soldados tiram a sua túnica, lançam sorte e rasgam as suas vestes em 4 partes. Aí o texto diz assim: foram os soldados que fizeram isso. Isso o quê? Desnudaram o corpo santo de Cristo. João diz assim: foram os soldados que fizeram isso, mas não termina dando crédito aos soldados, mas dando crédito à palavra. Ele diz assim: porque estava escrito. E na versão que eu mais gosto está assim: e para que se cumprisse a escritura, que na verdade significa isso aqui, ó, e para que se cumprisse a palavra. Complete aí para mim, por favor. E para que se cumprisse a palavra. Aí ele reproduz o que os soldados fizeram, dizendo: dividiriam entre si as minhas vestes e lançariam sortes sobre ela. Foi isso que o profeta Isaías disse. E aí olha o que João está vendo. Ele está dizendo: pela vista foram os soldados que fizeram isso, mas pelo que eu conheço isso só aconteceu porque Isaías havia dito. Ou seja, sobre Jesus havia uma. Olha o poder da palavra. Olha o poder da palavra. O inimigo está ali, porque os soldados se posicionam como adversários. Se você não tem conhecimento do que está sobre você, tudo você atribui ao diabo, e às vezes é a palavra em movimento. Não, isso aqui é muito sério. Sabe por que João vê palavra? Porque ele conhecia a palavra. Porque se ele não conhecesse a palavra, ele ia achar que era só os soldados. Mas ele sabia qual era a citação de Isaías, porque desde os 7 anos até os 12 anos de idade, o judeu precisa decorar isso. Então ele sabia o que a palavra dizia, e enquanto ele vê coisas acontecendo diante dos seus olhos, ele não consegue ver isso de maneira natural. Ele vê a manifestação da palavra, mesmo quando o adversário se levanta, mesmo quando as vestes dele são rasgadas, ele diz: isto aconteceu para que se cumprisse a palavra que diz: dividiram entre si as minhas vestes e lançaram sortes sobre ela. Ou seja, por ter conhecimento do que a palavra falava, não deixou o sentimento destruir o que ele via. Ele olhava e não via soldados. Sabe o que ele via? A profecia de Isaías se cumprindo. Ele olhava e não via a vergonha de Cristo, via o cumprimento da palavra que Deus havia liberado sobre o Filho pela boca do profeta Isaías. Mas por quê? Porque ele tinha conhecimento. Bata de novo agora aqui bem no meio do seu peito e diga: a fé. Diga, a fé é verdadeira. Diga: a fé. Camila, eu não gosto de gritar, mas hoje você vai ter que gritar porque a pregadora é pentecostal. Diga: a fé não sente. Bate a mão na cabeça e diga: a fé sabe. E o que a palavra manifesta? Manifesta aquilo que eu sei. Esse é o primeiro ponto. Ele olha, Jesus está passando o maior momento de vitupério e de vergonha da sua vida. E sabe como João interpreta isso? Vendo o inimigo trabalhar para cumprir a profecia que Deus deu. Você olha e diz soldado, você olha e diz adversário. João olha e diz: os soldados fizeram isso porque sobre ele havia uma palavra. Sabe o que é isso? É aquele que é opositor, sem saber, está trabalhando como um ponteiro que obedece à engrenagem de um relógio.
E Deus está dizendo, se você tiver consciência de qual é a palavra que eu liberei sobre a sua vida, você verá o seu adversário muitas vezes como um funcionário. Para fazer cumprir aquilo que Deus já liberou sobre a tua vida.